Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Chega mais, fica confortável. Hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Antes da gente entrar no nosso assunto novo, eu queria pedir para você que assistiu o último vídeo que eu postei, que eu falava sobre o sábado, sobre o domingo, a marca da besta e tudo mais. Lá eu comentei que o cristão hoje em dia não precisa mais guardar o sábado. E algumas pessoas me mandaram mensagem no privado, outras até comentaram embaixo no vídeo. Então eu fiz um estudo assim, pequenininho, não muito pequeno, um estudo assim, não muito grande, para falar a respeito do assunto que eu postei lá no blog. Então o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser entrar mais nesse assunto a respeito do sábado, você acessa o link lá, dá uma lida que tenho certeza que você vai gostar. E aí você já aproveita e acessa o blog, tem bastante coisa lá. cronicidorei.blogspot.com. Você vai curtir. Beleza? Combinado? Quando eu falei que eu ia fazer o vídeo a respeito do Espírito Santo, eu tive muita pergunta, eu achei assim interessante. Bastante gente que já é da igreja me mandou perguntas a respeito do Espírito Santo, principalmente a respeito de orar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo. Mas hoje não é o propósito do vídeo, galera. Hoje o propósito do vídeo é falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Então, para início de conversa, a gente tem que entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa, tá? O Espírito Santo não é só uma influência divina, não é só o poder de Deus, não é só uma influência divina, não é só o poder de Deus. O Espírito Santo não é só uma influência divina, não é a força dos Jedi, não é só o poder de Deus que Deus age e usa quando Ele quer, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Para você ter uma ideia, na Bíblia, todas as vezes que a palavra ela quis se referir ao Espírito Santo, ela usou o pronome pessoal, que é usado quando a gente vai fazer referência a pessoas, porque ele é uma pessoa. Em João 14:26, Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador. Esse Consolador também pode ser traduzido como conselheiro ou advogado, e isso a respeito das coisas da lei de Deus. Então esse adjetivo, ele só pode ser dado a pessoas. Jesus não chamaria o próprio poder de Deus de consolador, de advogado, de conselheiro. Não tem sentido fazer isso. Além disso, em Tiago 4:5, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E esses ciúmes, ele não é um ciúmes como de um namorado com uma namorada, mas é um ciúmes de um amor zeloso, um amor que zela por nós. Ou seja, o Espírito Santo ele tem sentimento, e mais, sentimento por nós. Se o Espírito Santo de Deus fosse só o poder ou a manifestação do agir de Deus, não teria sentimento, você também não acha? Mas o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo não é só uma pessoa, ele é a pessoa do próprio Deus. A palavra diversas vezes traz atributos do Espírito Santo que são atributos de Deus. No Salmo 139, versículo 7, a palavra traz para o Espírito Santo o atributo de onipresença, que é um atributo somente de Deus. Além disso, em 1 Coríntios 12:11, a gente pode entender, lendo esse versículo, que o Espírito Santo também é onipotente e onisciente. Esses são atributos apenas de Deus. Em Mateus 28:19, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele iguala o Espírito Santo junto com Deus Pai e com ele mesmo. E a gente também vê isso acontecer em 2 Coríntios 13:14, na famosa bênção apostólica. Então a gente pode entender que o Espírito Santo, na verdade, é o Espírito do próprio Deus. A palavra já diz isso em 1 Coríntios 6:19. Nesse versículo também a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo para morar dentro de nós. E aí fica a pergunta, ele vai embora? Ele pode ir embora? Mais ou menos. Não é que o Espírito Santo vai embora, é que nós podemos, com as nossas atitudes, deixar a presença de Deus morrer dentro de nós. A palavra nos afirma que são os nossos pecados que trazem separação entre nós e Deus. Ou seja, as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pecados podem fazer com que a presença do Espírito Santo dentro de nós vá se apagando, se apagando, se apagando, e assim como uma chama, chega uma hora que já não tem mais nada. É por isso que em 1 Tessalonicenses 5:19, nós somos advertidos a não deixar o Espírito Santo se extinguir dentro de nós. E aí você me pergunta, como eu faço isso? Então, hashtag fica a dica de hoje. Abana a chama da fé que há em ti. Não deixe a presença de Deus morrer dentro de você. E sabe como você faz isso? Parando de dar desculpa para não orar todos os dias. Parando de dar desculpa para não ler a palavra todos os dias. Parando de, esqueci de jejuar essa semana. E claro, louvando a Deus em todos os tempos.
seja na dificuldade, seja nos tempos bons. Gente, deixar o Espírito Santo morrer dentro de você é cair da cadeira. Então, recapitulando, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é a pessoa do próprio Deus, ele nos ama e ele habita em nós. Hashtag fica a dica, abana a chama da fé que é em ti. Curtiu o nosso vídeo? Então dá o seu joinha pra gente saber que tá no caminho certo. Se inscreve no canal e aí você não perde mais nenhum vídeo nosso. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do Cronista do Rei.